Então, sobre a primeira pergunta, a respeito do fato de a gente ter uma situação meio invertida, onde a esquerda ela é institucional no Brasil e a direita ela é revolucionária, ela é responsável por processos de ruptura. Eu queria insistir só em um ponto, na verdade, que me parece fundamental. O que acontece hoje em dia, a meu ver, que a esquerda ela não tem gramática própria. Ela não tem uma gramática própria de discussão da sociedade. Ela simplesmente tenta dar uma versão, digamos, mais correta e palatável de uma gramática que é partilhada, inclusive, com a própria direita. E o que a direita... Isso, para a direita, é uma situação bastante privilegiada, porque ela pode, a todo momento, expor as contradições da esquerda e paralisar a esquerda a partir das suas próprias contradições. Eu posso dar 2 exemplos que eu penso. Por exemplo, no que diz respeito à integração econômica, um dos tópicos que a esquerda acabou integrando para si é a discussão sobre o empreendedorismo periférico. Essa discussão é bastante singular mesmo, porque isso significa, entre outras coisas, que do ponto de vista mesmo da integração social, o que a esquerda tem, em larga medida, a oferecer são dinâmicas mais comunitárias e coletivas de uma mesma lógica que ela é elemento constituinte do discurso da direita, que é o empreendedorismo. Esse empreendedorismo, se ele é o valor fundamental da luta social, é claro que se você pensa bem, qual é a diferença efetiva? Qual é a diferença real? Quer dizer, se de fato o empreendedorismo é um elemento importante, mas o que o Estado está fazendo nessa história? Qual é a função real de você ter um tipo de solidariedade social que, no fundo, ela é anti-empreendedora por excelência e por definição, porque ela critica esse modelo não só de organização da vida econômica, mas um modelo que virou já há muito tempo um modelo de organização psicológica dos sujeitos. A gente tem toda uma discussão sobre sujeitos que dormem e acordam com a sensação de serem empresários de si mesmos, né? E que, à sua maneira, vão encontrar no discurso político, inclusive no discurso político de esquerda, certo? Uma perenização dessa situação. Como se não houvesse nenhuma forma de atividade humana, nenhuma possibilidade de organização da atividade humana que não passasse pela lógica do empreendimento. O outro elemento, a meu ver, bastante evidente é a ideia de liberdade, né? A ideia de liberdade individual. Eu diria, por mais que a gente fique absolutamente, digamos, revoltado com essa situação, mas a verdade é que nesse último ano a extrema-direita colocou para nós um espelho que mostra muito claramente as contradições do nosso uso do conceito de liberdade. Por exemplo, eu posso dar um exemplo a esse respeito. Por exemplo, teve uma manifestação na Alemanha, há um ano atrás, onde apareceu um sujeito com cartaz, ou uma mulher, não lembro mais, escrito assim: meu corpo, minhas regras. Aí tinha uma foto de uma máscara, né, e um sinal de proibido. Né? Ou seja, a ideia era, bem, se é realmente meu corpo, eu decido se eu coloco uma máscara ou se eu não coloco uma máscara. Eu não tenho nenhuma razão de me submeter a um tipo de poder discricionário vindo de uma mistura completamente opaca entre Estado e cientistas, que Deus sabe, ou seja, se tem uma coisa que seria bom para a esquerda lembrar hoje, é um pouco de popperianismo, que imaginei que eu ia falar isso na minha vida. Mas nessas horas a gente acaba achando alianças onde a gente menos espera. Né? Então, acho assim, seria legal lembrar o que Popper falava sobre a ciência, que é um cara que assim, não tem nenhuma possibilidade de ser um esquerdista. Né? Quando ele lembrava, a ciência é falseável. A falsibilidade é o seu elemento constituinte. Ou seja, eu posso descobrir amanhã, de fato, que todas essas colocações que foram feitas a respeito do vírus estavam corretas. Né? Inclusive, eu posso descobrir, daqui a 5 anos, que a vacina que foi tomada pode criar um efeito colateral. Certo? Isso não está descartado. Mas aí vem a questão interessante. O verdadeiro discurso não deveria ser, não, mas a ciência nos dá segurança, porque ela tem uma coisa que ela não dá segurança. Ela se exime disso, ela dá probabilidade. Né? Mas agora, o que seria interessante é insistir, olha, numa situação como essa, qual é a função que o governo deve ter? A função do governo deve ter é uma certa prudência, de tentar evitar o pior cenário. Qual seria o pior cenário? É esse? Então, quer dizer, tudo bem, a gente anda na incerteza,
mas a gente sabe qual é o pior cenário e o que é necessário fazer para impedir. Né? Então, o que acontece? Eu insisto nesse aspecto, por quê? Porque, de fato, o discurso é consistente. O discurso da extrema-direita é consistente. Ele mostra uma contradição nossa. Quer dizer, o problema, na verdade, está com esse conceito de liberdade. O problema é tentar preservar essa ideia de liberdade. Uma ideia de liberdade marcada, entre outras coisas, pela ideia da propriedade de si. Pela ideia da possibilidade, então, de uma autonomia individual, como figura fundamental da liberdade. Com esse discurso de que, bem, então, é o meu corpo, né? Mas, de fato, é sempre bom lembrar, a gente poderia aproveitar essa discussão e falar, não. Quem diz que é o seu corpo? Não tem meu corpo. Não existe isso. O corpo não é alguma coisa minha. Ele tem uma dimensão fundamental de interface de contato. Os corpos não estão no espaço, eles não estão no ar, eles estão em contato a todo momento. Então, eles estão numa rede de contato. Então, não existe, tem uma coisa que chama corpo social que vem primeiro. Então, esse conceito de liberdade baseado numa espécie de autarquia do indivíduo, ele se realiza no genocídio. É isso que ele faz. Né? Quando você tem essas situações, você chega ao que nós chegamos no Brasil. Né? Ou seja, isso mostra, a meu ver, que a esquerda ela não tem gramática mais. Ela não tem nenhuma gramática que seja própria. Por isso ela perde todas as lutas. E ela vai continuar perdendo. Né? O que ela tem? Ela tem um discurso moral. Ela tem a tentativa de você desqualificar moralmente o seu opositor. Né? E, é claro, dentro dessa lógica, isso nunca deu nada em lugar nenhum, nunca vai dar nada em lugar nenhum.